não. O Ministério Público Federal, o Ministério Público de Minas e as mineradoras Samarco, Vale e BHP assinaram um termo de ajustamento preliminar que pode facilitar o repasse das indenizações aos atingidos pelo rompimento da barragem de Fundão ao longo do Rio Doce. Detalhes do documento foram apresentados em uma entrevista coletiva na capital. O acordo firmado entre os Ministérios Públicos Federal e Estadual com as empresas responsáveis pelo rompimento da barragem em Mariana prevê a garantia de participação dos atingidos ao longo do processo de reparação dos danos socioeconômicos. A grande importância sempre foi a participação dos atingidos. Agora ela começa a ser viabilizada por meio desse aditivo que prevê mecanismos claros nesse sistema, cujas partes se interrelacionam para garantir essa participação, inclusive com um mecanismo de controle social, que é um fórum de observadores composto por representantes da sociedade civil, dos atingidos, de povos indígenas, outros povos tradicionais e de grupos acadêmicos que têm se dedicado à reflexão desse desastre. Segundo o procurador, toda a negociação para a indenização era feita diretamente com a Renova, fundação criada pela Samarco e acionistas em acordo com os governos de Minas e Espírito Santo. A Renova não tem nenhum assento nos seus órgãos deliberativos para os atingidos. Isso é um reflexo de uma cultura antidemocrática que a gente vive no país. O acordo realizado pela União e Estados em março do ano passado é um acordo de gabinete. Dessa maneira, ainda de acordo com o procurador, o número de atingidos pode aumentar. A própria metodologia, a forma de aplicação dos questionários aos atingidos vai ser modificada e, evidentemente, isso pode resultar em um reconhecimento daquelas pessoas que já são atingidas, mas que não estão ainda reconhecidas nessa condição. O procurador do Ministério Público Federal entende que a mineradora Samarco ainda não pode voltar a operar em Mariana. Eu entendo absolutamente inadequado o retorno às atividades da Samarco. Primeiro, é necessário reparar os males que foram causados a centenas de comunidades ao longo de toda a bacia do Rio Doce e regiões litorâneas.